muito rápido, que maravilha. E aí, tá me ouvindo bem? Tudo, tô te vendo, tá ótima, conexão inclusive. Acho que pra galera também. Deixei aqui parada. Minha conexão tá me ajudando muito. Vamos Isso é uma ironia? Assim. Oi? Ah, não, tô falando sério. Tá tudo bem, então. Tá tudo bem, não. Porque tá. aqui geralmente é muito ruim, né? Eu moro numa área que, eu não sei, é muito difícil. Aí eu tiro do Wi-Fi, boto no Wi-Fi, tiro do Wi-Fi, uso 4G, não funciona. A galera chegando, ó, matemática é o bicho, né? Sexta-feira à noite. Sextou. Pois é. Babi tá perguntando se já conseguimos entrar. Pra você ver a confiança da Babi em mim, né? Ela conhece bem o terreno onde ela tá pisando. O nome disso é intimidade. Olha, eu sou muito perdida e você também tá se acostumando com live. Já tinha feito, Felipe? Live? Eu nunca fiz. Primeira vez. Eu fiquei preocupado porque eu tenho um guarda-roupa aberto. Eu falei, será que a câmera vai ficar pra roupa ou vai ficar pra mim? Aí quando eu abri, apareceu meu rosto. Falei, graças a Deus, cara. Isso deve aparecer todas as roupas aqui, ó. Toda a roupa íntima, aquela coisa. Que bom, galera, ó, chegando, ó. Você tem muitos fãs. Perfeito. Elas são muito fofas. Só da Tijuca. É bom que a galera tá vindo aqui pra te ver mesmo. Isso é muito bom, me tira um peso, porque, gente, eu vou aqui, eu tô colocando toda a minha vocação pra jornalista, aproveitando os 4 anos que eu fiz de jornalismo, porque eu vou só te perguntar mesmo, não sei nada de matemática, eu vou só fazer pergunta. E o pior, né, é que a semana passada deu um show com a Rafa falando de Barreto, porque ela tinha lido o Policarpo Quaresma. Gente, eu não tenho nada pra contribuir pra essa live em termos de conteúdo de matemática. Eu vou só perguntar. Inclusive, a minha primeira pergunta não tem a ver com a prova da UERJ. Eu queria saber muito, Felipe, quanto tempo eu tenho, para você calcular, quanto tempo ainda eu preciso trabalhar como professora, dando quantas horas de aula por dia para ganhar o meu primeiro milhão? Queria que você me tende ao infinito. nem log, não dá para fazer um log com isso. Aí fica muito difícil, vai ficar inconclusivo isso aí, Ju. Porque extrapola, entendeu? Os limites da expectativa de vida humana. Não dá, não funciona. A minha esperança era essa, Felipe. Então vamos encerrar por aqui, gente. Foi muito bom com você. Eu achei que... Você escolheu a carreira errada, Ju. Eu esqueci de te perguntar isso, né? O Babi disse que o meu ventilador tá com muito barulho, gente. Vou desligar. É o seu ou o meu? Dá pra saber se é o seu ou o meu? Não sei. Eu vou desligar o meu pra ver se melhora. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu acho que pode ser o meu, que o meu é barulhento. Mais uma live no calor, né? Porque a Babi que mandou, eu tirei, desliguei. Bah! Melhorou? Morram! Babi, melhorou? O seu tá fazendo barulho também. Ela vai querer que fique no calor também. Então vai ser uma sauna. Olha, coitada. Galera entrando. Olha, nossa audiência altíssima. Cate, saudade. Audiência altíssima. 16 pessoas já na live. Isso? Meu Deus do céu, tá mais cheio que sala de aula. Babi tá aqui, fiquem os dois no calor. Que a gente Uma fica horinha. aqui, galera, com o WhatsApp web aberto. Galera, tá chegando, eu vou aproveitar para lembrar, a gente tá conseguindo, Felipe, fechar o nosso calendário de lives, estamos muito felizes hoje com você. Para quem tá vindo aí, quem tá entrando, já aviso, semana que vem a gente vai falar de geografia na UERJ com o professor Alan Pacífico. Pô, Alan. Alan, meu conterrâneo, né, meu amigo de Irajá. A gente conhece bem o UERJ? Conhece bem o UERJ, ele é professor hoje do CAP UERJ, inclusive. E a gente vai estar com ele semana que vem. Babi vai fazer a live com ele. A da outra semana a gente ainda está fechando, talvez seja química. Depois a gente tem física. E aí a gente vai fechando todas as disciplinas. Conseguimos já também uma resposta positiva de língua estrangeira. Enfim, vai estar muito lindo. Muito obrigada, Felipe. Obrigada pela sua presença aqui. Obrigado pelo convite. Não consegui tirar minha dúvida sobre quando eu vou ganhar meu primeiro milhão. Cate, não vai rolar. A gente não vai conseguir nosso milhão dando aula. Não vai ser assim, galera. Nath também está aqui. Nath, não vai rolar. A gente não vai conseguir dando aula. Tati, minha amiga, está entrando também. Também é professora. Bom, vamos lá. Fiz aqui, botei no caderninho as minhas perguntas. Estou com caneta e tudo. Estou me sentindo muito repórter hoje. Como de costume, para a galera também entender, a gente sempre bate um papo antes com o nosso convidado, com a nossa convidada. Então, a gente tem um duplo agradecimento ao Felipe, que disponibilizou a sua hora lá
quarta-feira à noite, gente, porque era o único horário que eu podia para conversar com ele, 8h30 da noite. A gente teve um briefing, entendeu? Tive um briefing na quarta-feira. A assessoria de arte da Ju atrasou um pouco. Verdade. Entendeu? Mas é uma equipe muito complexa. Realmente é uma operação muito complexa. Muitos profissionais envolvidos. E olha que a gente tem a sorte agora, a gente está com a Nath ajudando a gente nas correções e a Bruna ajudando a gente. Ela está gravando agora a live para depois a gente colocar no YouTube. A gente está crescendo aos pouquinhos. Tá vendo, né? Vai dar certo. Então, Felipe, primeira pergunta que eu quero te fazer é similar à pergunta que eu fiz para a Mari na live de biologia, né? Quando a gente teve o aviso da UERJ sobre a mudança, a gente já se posicionou aqui algumas vezes. Claro que você pode também falar o seu posicionamento. Você, como um cria da UERJ também, né? Sobre essa responsabilidade que a UERJ assumiu, né? E eu acho que de maneira coerente, de adiar o vestibular e, por conta disso, fazer algumas modificações. Uma coisa que eu ouvi foi muito chororô, e eu não estou desmerecendo o chororô, eu sei que dá desespero, a gente está cansado, está com o psicológico abalado, mas a galera falava assim, né? Até anotei aqui, mudou tudo, e agora? Tudo que eu estudei para todas as disciplinas, tudo que eu estudei para matemática, eu vou jogar fora. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? A gente conversou também, mas queria que a galera ouvisse a sua opinião sobre esse mudou tudo, e agora? Meu Deus, vou jogar tudo fora, estudei à toa, enfim. Em primeiro lugar, natural, né? O ano de vestibular é um ano de muita pressão. Naturalmente, as pessoas estão muito sensíveis. Então, elas sempre sentem muito os impactos do seu ano. Eu acho que o ano passado foi a primeira vez que eu realmente dei razão. E realmente foi um ano fora da curva, né? O que aconteceu foi algo sem precedentes. É natural essa instabilidade, porque não tem como não ter instabilidade no meio de uma pandemia, né? Então, é mais do que natural esse medo, esse desespero, porque o cenário é caótico mesmo. E até por isso, cara, a UERJ mais uma vez aí sendo referência, né? Porque ela realmente entende que o vestibular, ele é mais do que simplesmente aplicar uma prova, né? Ele é todo um processo de avaliação que envolve toda uma questão pedagógica, que está preocupado em selecionar os candidatos que têm um determinado perfil. Então tem todo um raciocínio, toda uma ideologia por trás daquele processo seletivo. É mais do que fazer uma prova e aplicar a prova. Então, cara, dando a minha opinião, é claro que a UERJ acertou, né? Absurdamente em adiar esse vestibular, porque não tinha condições de se fazer naquele momento, enfim, naquelas condições. Infelizmente, para alguns candidatos, você acaba fazendo com que o exame, né, que antes era 2 etapas, qualificação e discursivo, ele acaba se resumindo só um exame de qualificação objetivo, que eu particularmente não gosto muito de ser só isso. Eu gosto, sim, da possibilidade de ser discursivo, eu acho que é uma prova rica. Eu gosto de uma prova discursiva, eu particularmente. Mas não tem jeito. A gente tem que entender que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, e o que a gente tem agora é isso. Então, nesse sentido, eu estou totalmente de acordo com a postura da UERJ. Em relação ao desespero de, perdi tempo estudando até agora, pelo contrário. Assim, respondendo por matemática, até comentei contigo, cara, antes, o que era a prova da UERJ? Era um exame de qualificação. Qual era a meta? Era tirar A. Se você tirava 43, se você tirava 54, o A era 20 pontos na segunda fase. Então, pensando em concursos muito concorridos, como direito, ou então como medicina, o cara queria o A dele. E muitas vezes dava para tirar esse A, por exemplo, sem ir muito bem na prova de matemática. Porque é uma prova de matemática que tem 8, 9 questões, você tem 60 ao todo. Se você vai muito bem em linguagem, se você vai muito bem em humanas, e se você anda bem, por exemplo, em biologia e química, você consegue ser 43 sem depender da prova de matemática. Então, se você estudou matemática à prova da UERJ, agora mais do que nunca a matemática tem peso. Porque agora que é uma prova só objetiva, a tendência qual é? É você aumentar o número de corte, você ter mais acertos, né? Para carreiras mais concorridas, é claro. E a gente não sabe ainda, porque esse edital não sai, né? Carol com K saiu, mas o edital não sai. Aí tá na expectativa desse edital da UERJ. Eu ia falar outra coisa que devia sair, mas não vou falar não para lá de não cair. Estamos na expectativa disso também. Aí... Desculpa. Não aprendi nada na faculdade de comunicação, porque a gente, quando vai aprender a fazer entrevista na matéria, a gente não pode desconcertar o entrevistado. Não tem como. Aí você tocou num ponto que não tem como não desconcertar.
É um ponto sensível da nossa história. Enfim, Tá até emocionado. tá difícil. Desculpa, gente. O ponto é, mais do que nunca a matemática tem peso na UERJ. Então, assim, mais do que nunca que vocês estudaram, né, que os candidatos estudaram para o exame da UERJ, vai ter um peso maior ainda agora. Então, cara, não tem porquê, não é terra arrasada. Como eu já tinha conversado com você, acredito que a prova vai ser no modelo do exame de qualificação. Então, para a galera que vinha se preparando para o exame de qualificação, a expectativa é essa. É uma prova parecida, uma prova que tem o mesmo modelo. Como eu já falei antes, a UERJ é mais do que inventar uma prova, é um processo seletivo, tem toda uma ideologia, toda uma expectativa por trás. Eles vão ser fiéis, acredito eu, à metodologia deles de avaliação. Então, acredito que para quem vinha se preparando para o exame de qualificação, segue o mesmo plano. Acho que agora é só afinar aí nessa reta final para poder chegar mais preparado, porque agora, como eu disse, não é só tirar 43, só, né? Como se fosse fácil. Não é isso, mas não é tirar um 43 que é igual a qualquer outra nota. Agora, cada acerto a mais pode separar aí dezenas de pessoas. Então, Sim. tudo ganha mais Acho peso. que a ideia é essa, né? Tudo que ele estudou, ela, de matemática. Eu fico pensando, quando você falava sobre tudo que se estudou até aqui, vocês, a maioria dos candidatos e candidatas também vem de um processo de estudo para Enem, em que matemática é importante. Você tem muitas questões de matemática. É claro que a gente vai ter o perfil diferencial da prova, óbvio. Embora não seja uma matéria que eu fique olhando como é a prova de matemática aí da UERJ do Enem, eu sei que vai ter uma diferença. Não olha não, Ju. Pouco... Sábado à noite ali. Poxa, Netflix ou prova de matemática da UERJ? Prometo que depois, daqui pra frente, eu vou olhar. Você que vai me discutindo lá as questões de log. Bem a nossa cara, né? Os dois com o pé, o corpo, tudo na humanos. Faz todo sentido. Enfim, mas essa pessoa estudou também, vem numa batida de estudo em que as questões para o Enem, matemática é importante, né? Ela vai ter que ter bastante acerto porque vai contabilizar. Acho que dá para a gente pensar nessa relação, né? Não se joga fora, estudo não se joga fora. Né? Jamais. Acho que esse é o ponto. Deixa eu te perguntar, eu tinha pensado em te perguntar a estratégia daqui para frente, mas eu vou inverter. Em vez de perguntar já isso, eu vou inverter a pergunta. Falei de UERJ, falei de Enem. Queria que você falasse um pouco sobre esse perfil da prova da UERJ, porque eu, como alguém da linguagens e mais diretamente da redação, uma coisa que eu sempre falo para os alunos, no caso de redação, até porque também somos da UERJ. Então, você falou de um perfil de aluno, né? Toda prova, o Felipe usou uma expressão ideologia, né? Toda prova tem a sua perspectiva ideológica, de qualquer banca, que tem a ver com o projeto pedagógico da universidade, né? O Enem você acaba pasteurizando porque você está fazendo uma única prova para todo mundo, embora eu concorde com a existência do Enem, tá, gente? Não pensem que é uma crítica, não, porque ele ampliou muito o acesso à universidade. Mas quando a gente olha para a UERJ, aí falando de redação especificamente, o que eu sempre comento com os alunos e alunas é o seguinte: a UERJ, a gente precisa se lembrar de que a gente está falando da primeira universidade com curso noturno no Rio de Janeiro, a gente está falando da primeira universidade no Rio, né? E uma das primeiras, primeiro foi a UNB, logo depois a UERJ adotarem as políticas de ação afirmativa. Enfim, a UERJ ela vem ela tem um caráter mais inclusivo. A gente está falando, sobretudo, do campus do Maracanã, a região em que ela está, depois ela amplia para a FFP, enfim. Existe um projeto político, como em toda a universidade, em tudo na nossa vida, que envolve essa universidade. Então, quando a gente vai, por exemplo, para a redação, a gente não vai encontrar uma frase-tema que o candidato ou a candidata sequer entendeu a frase-tema para começar a redação. As frases da banca, se os alunos voltarem aí, as alunas, vão ver que são frases que são compreensíveis. Qual é a complexidade da frase? É que ela te leva a uma reflexão. Então, a complexidade é a sua reflexão. Agora, você olha para a frase-tema, você vai entender o que leva pessoas em condições similares às de Fabiano a se considerarem inferiores às outras. O que eu quero dizer com isso até é que o aluno ou a aluna não são eliminados antes mesmo de escrever redação. Há a chance de escrever redação porque você vai entender a frase-tema. Aí você vai refletir, é outra questão. Mas a frase não é truncada. Por exemplo, a FUVEST, uns anos atrás, tinha descatracalização da vida. Eu acho que é uma frase pesada para os alunos fazerem e que você já bota um sarrafo ali só por não ter compreendido a frase. Não é esse perfil da UERJ para a redação. Queria que você falasse o perfil da UERJ para matemática, né? Como é que isso se dá? Se você vê essa relação com essa universidade que é mais inclusiva, enfim.
A UERJ, ela tem algumas questões interessantes, né? Eu já até tinha comentado com você, que foi até frase aí, que a prova da UERJ eu particularmente simpatizo como prova objetiva, porque ela não é uma prova que dá muitas voltas. Ela não é uma prova que enrola, ela não é uma prova que vai trazer pegadinha. Ela não vai ter alternativa A como sendo uma resposta de um erro comum das pessoas, porque não é uma prova que está preocupada em fazer o candidato errar, de fato. Então, nesse sentido, eu acho que é uma prova muito limpa e a palavra que eu usei até é muito franca, assim, no que ela quer do candidato, do que ela quer avaliar se o candidato tem conhecimento ou não. Além disso, a prova de objetivos, e aí também vale a dica para a galera que vai fazer, da UERJ, muitas vezes permite a utilização das alternativas, como um caminho alternativo. Então, muitas vezes o candidato pode não ter aquele conhecimento mais conteudista, mas às vezes, através das alternativas por tentativas, ele também consegue chegar na resposta. Até por isso, nos últimos anos, a gente tem brincado que a prova objetiva é até a mais difícil que a discursiva. Porque a discursiva muitas vezes vem com assuntos mais brandos, um nível de dificuldade menor, porque não tem alternativas para auxiliar. E a objetiva, em contrapartida, tem as alternativas. E, cara, muitas vezes, quando você não sabe o que fazer na prova da UERJ, cabe ler as alternativas e ver se dá para trabalhar com aqueles números. E muitas vezes cabe. Fazendo prova de matemática. E funciona. Faço a conta e marco o que deu mais próximo. Tipo eu com biologia, marcando mitocôndria, entendeu? É isso. A prova de matemática da UERJ, ela tem mais esse perfil do que o Enem, por exemplo. Dá para você utilizar mais alternativas do que, por exemplo, na prova do Enem. Agora, em contrapartida, eu acho que é uma prova que, claro, a prova de matemática, ela sempre vai vir com situações problemas. Situações de problemas sempre vão vir contextualizadas para você resolver alguma situação. E aí você vai resolver com o quê? Com matemática. E aí a UERJ, ela vem justamente com uma pegada que é muito inédita. Dificilmente você vai ver uma questão clichê na UERJ. A UERJ, ela é muito inteligente na forma de desenvolver questões. Tipo, você vê que não é um banco louco de questões que eles vão lá e pinçam X questões daquele banco. São questões, assim, bem preparadas, pausadas, tranquilas e muito bem formadas, assim, que não são questões muito parecidas com o que você vê em outros vestibulares. Então, acho que isso aí é até um diferencial. Por exemplo, geometria espacial. A UERJ trabalha muito com questão de planificação. Porque é isso, quando a gente ensina geometria espacial, a gente quer que o cara desenvolva a visualização espacial. Eu não quero que ele decore uma fórmula, área da base vezes altura. Não é isso. Eu quero que tenha a visão de espaço. Então, a UERJ, ela vai mais para essa linha, entendeu? Do que é realmente a função daquele conhecimento. E não simplesmente você reproduzir um formulário. Então, assim, por um lado, como eu falei, ela facilita, mas por outro, ela acaba cobrando um pouco além do que o cara que geralmente só reproduz está acostumado a fazer. Então, se você quiser pegar um formulário, decorar um formulário para a prova da UERJ, cara, dificilmente você vai bem na prova de matemática, porque não é isso. A prova de matemática da UERJ não é simplesmente aplicar fórmulas, não no exame de qualificação. Você tem que ter um conhecimento um pouquinho mais, menos superficial sobre aquilo, tá? Então, realmente, não vou dizer que é uma prova mais conteudista, porque dá para você desenvolver, às vezes, os raciocínios intuitivamente, mas exige que você desenvolva isso intuitivamente. Não adianta você chegar lá para aplicar uma fórmula pronta. Isso não vai funcionar na UERJ. E até por isso eu acho assim, para essa reta final, a galera tem que ter isso em mente. Assim, não adianta eu querer ver tudo de tudo. Não dá. Você agora tem que focar naquilo que você acha mais importante, que você tem mais dificuldade, e tentar ter uma visão mais completa sobre aquilo, para estar mais preparado para as nuances que vão aparecer, porque realmente as questões são diferentes. E eu, particularmente, acho isso muito bonito, assim. Porque você vê, mais uma vez, que é uma prova bem feita, ela é bem pensada, ela é bem planejada, ela não é simplesmente um banco de questões que, às vezes, por exemplo, anime com questões muito boas, mas em contrapartida com questões que não são tão boas. Porque são 45 na prova de matemática. É difícil você ter 45 boas questões. Né? O crivo é difícil ali. Na UERJ não são tantas. Então dá para você selecionar e dá para você formar as questões com mais qualidade. Sim. Então, assim, pode falar. Nós temos que perguntar no exame de qualificação qual tem sido a média de questões para matemática. 9 questões. 9 questões. 9 questões. Geralmente vem uma naquele modelo de interdisciplinar, que vem aquele texto, tem várias questões de vários assuntos, né, várias disciplinas diferentes, e depois vem 8 seguidas numa prova. Ela, inclusive, antes era junta com as ciências da natureza, e aí nessa nova formação que eles fizeram, ela separou de volta e ficou só uma prova de matemática. Entendi. 8 questões seguidas. Você havia comentado que é uma recorrência do assunto quando é essa questão ligada à interdisciplinaridade. Você podia retomar aqui pra gente? Porque assim, se a gente fala de interdisciplinaridade,
É claro que pra gente que fez vestibular há anos atrás, Eu sou cara, novinha. né? Eu também, apesar dessa cara de acabado, eu sou novo. Mas eu vou querer me ver assim acabado, acha que eu sou, entendeu? Experiente, eu passo credibilidade, mas, cara, enfim. Menino, essa vida que te dá aula, cara. Eu tô aqui já passando aquele Destrói com a negócio de gente. ácido hialurônico, sei lá, pra parecer mais nova. Ah, tá bem. Nem sei o que é isso. Então, o que acontece? Aí, ó, vai novinha. O que acontece? Antigamente, cara, pra quem pegar questões antigas, 2008, 2006, era muito louco, assim, a prova. Eles misturavam legal, sabe? Era questão de química orgânica com probabilidade. Era uma parada muito surreal, assim. Não é assim as questões interdisciplinares, né? Ele não tá misturando. Ele pega o mesmo texto base, mesmo material, e faz uma pergunta em determinada área de conhecimento. Geralmente, os textos eles vão trazer algum dado estatístico. Vai trazer algum percentual, algum número de casos, alguma coisa. E aí, cara, matematicamente, qual é o assunto que a gente consegue trabalhar assim tranquilamente sempre? Cara, proporcionalidade e porcentagem. Então, geralmente, nessa parte da interdisciplinaridade, geralmente aparece uma questão ou de razão e proporção, né, regra de três, enfim, proporção de forma geral, ou uma questão de porcentagem, que aí você consegue ver o que vai acontecer daqui a um tempo, e etc. Então, assim, geralmente esses dois tópicos aí, eles conseguem englobar essas questões. Porque, por exemplo, porcentagem é uma razão. Então, entra em razão e proporção, se a gente forçar uma barra. PA, às vezes, dá para resolver também por proporção. Então, geralmente ali, razão e proporção e porcentagem é o que vai aparecer nessa primeira questão de matemática. Uhum. Eu tô fazendo assim com a cabeça, mas eu tô tipo o meme da Nazaré. Que tá aparecendo várias coisas. Tipo assim, eu tô só eita. interagindo com você. Mas a pergunta bem. que o Uri traz aqui era uma pergunta que eu também queria saber. Ele pergunta qual conteúdo eu não posso ir para a prova sem ver. Eu te perguntaria assim, quais são os conteúdos mais recorrentes na UERJ? E por isso eu tenho que ver. Por exemplo, quando eu fiz lá em 2002 vestibular para o FRJ, eu sabia que eu tinha que ter visto alguma coisa, Uri, de PA e de PG. Porque era para garantir a possibilidade de não zerar. Porque eu precisava só não zerar em matemática, porque era menor específica. E realmente foi que eu acertei, PA e PG. Na UERJ, as únicas, tá? Eu tirei 3. Não ria. Então não foi a única, foram 3. Bom, na UERJ, o que tem que ser visto? Assim, quais são os conteúdos mais recorrentes, além dessa interdisciplinaridade que você comentou, eu tenho que ver para fazer essa prova no dia 2? Então, PA e PG, a UERJ gosta muito, principalmente PA. PA é vida. E aí essa é aquela velha história, né? Se não tem cão, caça com gato. Tem pessoal, Felipe, eu vou fazer na mão? Vai. Se você não souber lá na hora de desenvolver, tu vai fazer na mão e vai chegar lá também, entendeu? Então, assim, PA e PG é um tópico muito forte na UERJ. Geometria espacial, cara. A UERJ adora geometria espacial. Então, cilindro, cone, essa parte de geometria espacial sempre aparece uma questão, todo ano. Agora, o problema desse exame que a gente vai fazer é que é o único, né? Antes, como eram 2 exames, a gente sabia que algum dos dois sempre aparecia, mas o que geralmente aparece é uma questão de geometria espacial. Probabilidade. A última questão da prova é sempre de probabilidade. É sempre a última. Vai fazer a prova de matemática, a 8ª questão, probe, né? E aí, de novo, aquela velha história. Probabilidade pode ser uma questão super tranquila que nem já apareceu, e pode ser uma questão mais puxada, porque a UERJ às vezes dá uma puxada mesmo. Até envolvendo análise combinatória, por exemplo, que é geralmente o combo aí que a galera fica meio desesperada, né? Assim, análise combinatória, análise combinatória e probabilidade vai estar na prova, com certeza. E assim, para não falar muita coisa, vou falar só mais um, assim, que eu acho que é legal ter uma ideia, que é a Carol com cada matemática, é o logaritmo, né? A galera tem um medo de logaritmo e tem um pavor desesperador, assim. E, cara, a UERJ apareceu bastante já logaritmo na prova da UERJ. Porque é uma questão que dá para você trazer muitas situações cotidianas em que você calcula logaritmo. Por exemplo, uma questão de juros, dá para botar logaritmo, que é uma coisa importante, o brasileiro entender como é que funciona a parte financeira. Você pode pegar uma questão de saúde, envolver, por exemplo, crescimento bacteriano, logaritmo, pH, logaritmo. Então dá para você contextualizar muito facilmente o logaritmo. Né? Sobretudo agora, no período que a gente está. Sobretudo agora, nesse momento. Já dentro da e foi feito dentro dessa realidade, exatamente. Não foi que nem a prova do Enem, que já
Não, uma prova foi feita dentro desse contexto. Então, Pois é. assim, para mim é isso. Se eu tivesse que linkar a prioridade, seria, né? PA e PG, né? Geometria espacial, análise combinatória e probabilidade e logaritmo, que é o desespero da galera. Assim, como são 9 questões, aparece muita coisa, tá? Geralmente é uma prova que consegue varrer bem, assim, a matemática de forma geral. Então, assim, a única coisa que eu sugiro para as pessoas é, pega aí suas prioridades e, cara, varre com calma cada uma delas. Só porque eu acho que agora, 2 meses da prova, a menos de 2 meses, o pessoal quer fazer o quê? Quer ver tudo. E aí começa a ver tudo muito superficialmente, sabe? Não funciona. Vai com calma, faz ali um planejamento do que você tem para fazer até lá e vai varrendo com calma essas paradas aí. A Mariana já tá falando de logaritmo. Mariana, cara de pau, certamente já viu muito logaritmo na faculdade aí. Mas, Mariana enfim. sabe de tudo. Porque ela Mariana dá é um aula de monstro. redação, ela sabe de tudo. Já começa com a Mariana dar aula de biologia. Quem dá aula de biologia já é assustador. Porque tu sabe hormônio do réptil, você sabe hormônio do anfíbio, você sabe tudo. Você sabe como as gimnospermas se reproduzem. Sabe? Eu não sei nem É o que é isso que você tá bizarro, falando, cara. dessa última palavra. Também não, eu só falo. Eu sou gerador de lero-lero. Eu só solto as palavras para fingir que eu tenho algum conhecimento técnico, mas não faço ideia do que eu tô falando. Biologia, cara, é assustador. Então, assim, já começa aí. Ó, só integral e derivada. Olha Não, só. e ela outro dia mandou uma de que ela estava lendo 1984 para poder discutir. Mariana é demais, gente. Terminou o livro, Mariana? Só para saber se a gente pode fazer uma live sobre 1984 Pois também. é. Olha, teve uma pessoa, a Rafa também disse que Log é o terror, era o meu também, gente. Todo A mundo. Mari Buarque, ela perguntou se você vai fazer alguma live sobre resolução de exercício. Tipo, essa ela não tá afim, não. Não quer ouvir essa live, não. Ela quer outra. Tipo, Vamos sim, vamos saber sim, Mari. Vamos sim. Já lançou Vamos sim. Pode a seguir dica aí. pro seu Instagram. Vai rolar, vai rolar. Tem um planejamento já, tem um curso aí que eu vou lançar. Para todo mundo, é claro. Vou lançar uma paradinha online. É isso aí, rumo do nosso primeiro milhão. É que eu dei uma aula ano passado, na semana do Enem, e bateu, tipo assim, foi uma coisa que eu decidi terça. Bateu 95 pessoas. Nossa, menino. Aí eu fiquei assim, caraca, meu irmão. Não, por enquanto eu quero ganhar dinheiro com isso não, só quero dar aula mesmo. Menino. Por enquanto. Quem sabe um dia a gente chega a 1 milhão, né, Ju? Mas até lá... Mas vai rolar alguma coisa para o West. Só acompanhar aí no Instagram que vai rolar em breve. Legal. Você estava falando de estratégia de estudo, né? Eu queria te fazer 2 perguntas. Até para não me perder, mas eu posso já vou ficar com elas na cabeça aqui. Rafa também quer o primeiro milhão. A primeira... Travou. Travei? Voltei? Voltei? Tava demorando, gente. Tava ótima a minha internet. Eu voltei. É aqui em casa. Eu tirei, botei agora no 4G. Tava demorando. Você havia comentado, até quando a gente conversou, uma diferença entre a UERJ e o Enem em relação ao enunciado. Queria que você falasse um pouco também pra gente. Você falou, o enunciado não traz pegadinha. É o enunciado que... Enfim, vou passar para você, porque senão eu vou acabar falando. Você tem falado, acho que você vai falar. Porque assim, a gente acaba comparando, porque a maioria das pessoas aqui fizeram a prova do Enem, né? Que vão fazer o UERJ. E querendo ou não, o Enem, ele ocupa um espaço muito grande no calendário do ano do vestibulando, assim, de forma geral. A prova do Enem é uma prova muito de matemática, né? São 45 questões. São questões muito cansativas. São questões com textos muito longos. Às vezes com contas muito ruins de se fazer. E, cara, o texto tem muitas informações e nem sempre todas as informações do texto são relevantes para a resolução da questão. Uhum. Isso faz com que a questão, muitas vezes, a galera erre por erro de interpretação, às vezes a galera erra por erro de conta, e às vezes até as alternativas são um pouco maliciosas, sabe? Até tem uma alternativa meio que prevendo um possível erro. Ou então aproximando muito para que o candidato não possa arredondar, por exemplo, demais, sabe? Então a prova do Enem, eu acho que é uma prova que tem algumas dificuldades que estão além da matemática. Está mais no modelo de prova. A UERJ não tem isso. As questões da UERJ são mais objetivas. Os textos, geralmente, da UERJ são textos mais curtos, também mais objetivos. Geralmente, todas as informações são relevantes. Inclusive, a UERJ tem uma coisa que ela gosta muito, que é, tipo assim, dar um exemplo de um caso e como se resolve. E depois ela dá um novo caso e pede para você resolver.
Então a agenda faz isso, ela meio que fala assim, ó, se você fizer com isso aqui, você faz dessa maneira. E se for com outra coisa, como é que você faz? Tipo assim, ou seja, ela já te ensina como fazer e pede para você replicar aquilo. Então ela dá exemplos. E até esses exemplos são importantes. Então, a prova da UERJ, ela gera menos pegadinha. Ela é menos maldosa nesse sentido. Então a prova está mais preocupada em saber mesmo se o candidato tem aquele poder de abstração, de visualização, se ele tem aquele conhecimento para aplicar ali naquele momento. E claro, foi o que eu falei, as alternativas ajudam. As alternativas não são 4, né? Não são 5 igual ao Enem. Então, se você for fazer substituindo, já é menos trabalho aí, porque já diminui 20% do seu tempo. E, além disso, geralmente são alternativas mais espaçadas, né? São alternativas mais redondinhas. Então, é mais fácil de trabalhar com esses números. Então, eu digo assim, a prova do Enem é uma prova que eu acho que é difícil, principalmente não pela matemática, e sim pelo modelo de prova. É uma prova muito difícil, 45 questões, no tempo que é, com as contas que são, cara. A gente que sabe matemática sofreria para fazer. A gente só não sofreu, eu, por exemplo, quando fiz meu Enem lá em 2009, porque eu não estava nem aí para outra prova. Meu foco era só prova de matemática. Mas para quem tem que mandar bem em tudo, não dá para fazer isso. Então, cara, é uma prova muito difícil pelo tempo, pelas contas, por uma série de coisas. Que a UERJ já não tem essa dificuldade. É uma prova que dá tempo, as contas são boas, os enunciados são objetivos. Então, é uma prova aí, como eu já falei lá, ela realmente é sincera. Assim, eu quero isso. Se ele sabe, beleza. Se ele não sabe, tudo bem também, vamos seguir. Sabe? Não tem muita enrolação. Sim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta em relação a dificuldades, né? Em redação, a grande dificuldade dos alunos e alunas é a argumentação. Então, principalmente para a UERJ, é uma prova que o peso vai estar muito grande, né, voltado para a argumentação. A gente acaba, assim, eu acabo um curso de preparação para a UERJ de 20 aulas. Eu vou dar algumas aulas só sobre argumentação e, às vezes, voltando, dando, né, trabalhando passo a passo, pensando que aí tem uma outra dificuldade depois, que é botar isso linguisticamente, né? Enfim, então eu sei que esse é o ponto ali problemático dos alunos. Quando a gente fala de redação, né, eu queria que você falasse um pouquinho, aí eu vou te fazer 2 perguntas, né? Qual para você é o ponto mais difícil para os alunos? Eu acho que respondendo isso, talvez você consiga explicar por que a gente, de maneira geral, tem tanta dificuldade, né? Porque matemática costuma ser um terror de muita gente. Ela muitas vezes não é daquele menino, daquela menina que quer fazer matemática ou que quer fazer alguma coisa, né? De maneira geral, assim, era a prova que sempre me deixava mais tensa, enfim, né? Eu queria que você falasse um pouco isso, assim, quais são as principais dificuldades, por que você acha que essas dificuldades existem? E, gente, para quem está assistindo, por que eu estou fazendo essa pergunta? É muito importante a gente conseguir identificar qual é o nosso problema, para a gente conseguir resolver. Senão a gente cai num erro estratégico que é muito comum no vestibular, principalmente de quem quer carreiras concorridas, que é fazer uma lista de 1000 exercícios, porque acha que a quantidade vai ser a receita do sucesso. Não é, isso é uma falha, né? A gente já falou sobre isso, já tem outras lives. Isso é uma falha que o próprio sistema, eu acho, na minha concepção, hoje, o sistema de vida nos leva a acreditar que quanto maior a produtividade, melhor vai ser. Não. É uma falha, um erro estratégico para vestibular. Você ficar aí fazendo 1000 questões se você não consegue identificar qual é o seu problema para atuar ali naquilo que está problemático. Enfim, aí é isso, né? Qual é a dificuldade dos alunos? Por que você acha que essas dificuldades existem de alunos e alunas? Matemática é o terror, né? Cara, tá aí, né? É o nosso exercício diário. É tentar descobrir o que aconteceu aí. Cara, primeira coisa, né? Se você pega a prova do Enem, o TRI joga a nota de matemática para cima, né? Geralmente a maior nota máxima, com exceção de redação, que é 1000. Por quê? Porque a prova é menos acertada. Então é a prova que as pessoas têm o menor número de acertos. Então essa dificuldade de matemática é real e ela é global. Todo mundo tem, entende? Então, assim, ninguém tem que se martirizar por ter dificuldade, não. Todo mundo tem dificuldade. Eu acho que isso tem muito a ver com o problema da discrepância entre o que é a matemática e o modelo de ensino que a gente tem. Principalmente ensino fundamental. E muitas vezes a galera acha que decide as coisas no terceiro ano para vestibular, mas é lá de trás a matemática. Então, muitas vezes lá no ensino fundamental é o momento que a gente realmente peca. E eu falo a gente mesmo, assim, apesar de não trabalhar no segmento, não estou culpando nenhum profissional que trabalha nesse segmento, não. Acho que nós, como professores de matemática, a gente tem um ensino que é equivocado. Por quê? Porque a gente meio que vai para um caminho que é muito fácil de fazer em sala de aula, que é de reprodução. Que é pegar a questão e resolver, pegar a questão e resolver, pegar a questão e resolver. Por quê? Porque a gente meio que passa uma sensação para o aluno ou para a aluna
que o importante é repetição. Que ele tem que meio que decorar uma lista de trocentos exercícios e rezar para que no dia apareça um exercício parecido com aquele. E a gente não Menino, desenvolve... redação é assim também. O pessoal dá texto pronto e tudo pronto, decorar, reproduzir no dia da prova. Estamos chegando nesse ponto aí. Decorar parágrafo aí para botar na introdução, citação, sei bem. Então, assim, matemática a gente vai muito por esse caminho. E, cara, as questões de matemática que aparecem, principalmente na UERJ, são inéditas. Então, ela quer que você pense diferente. Ela quer que você encontre uma solução para um problema que talvez você nunca tenha visto. E esse ineditismo, essa capacidade de desenvolver uma solução para um problema inédito, que é muito difícil de você desenvolver assim num modelo de pré-vestibular, por exemplo, onde você tem um sistema corrido de modulação semanal e de produção em massa, e aí muitas vezes o cara vai nessa de reproduzir, e ele muitas vezes nem sabe o que ele está fazendo, mas ele está indo no automático. Tipo, física na minha época de vestibular tinha muito isso. A galera pegava a fórmula, copiava os dados, aí pensava, opa, vou substituir isso aqui e sair, entendeu? E falava assim, pô, acertou, mas você não sabe. Né? Por acaso a questão acabou facilitando um pouco e deu para substituir e resolver. A prova de matemática da UERJ não é assim. Né? Então, cara, a maior dificuldade das pessoas de matemática é o quê? Interpretação. É você ler, entender o que está sendo dito e o que está sendo pedido. Essa é a parte mais difícil da matemática. Não é a parte das fórmulas, não é a parte das contas. É essa parte de você entender o que está sendo feito. E, cara, essa interpretação, como eu falei, é algo que você só melhora trabalhando com mais intensidade, não intensidade numérica, não em quantidade, mas digo em qualidade. Pegar uma questão, resolver e falar, poxa, mas e se acontecesse aquilo? E se fosse de outro jeito? Mas por que isso está assim? Por que isso resolve? Entende? Tipo, meio que tentar esticar o problema, a gente fala. É pegar um problema e tentar explorar ele de diferentes formas. É assim que você realmente vê com mais intensidade. E não simplesmente ficar decorando resolução. O que acontece é isso. O cara pega, vê a resolução. O professor fala lá no vídeo, fala lá ao vivo. Aí fala, tá, entendi o que ele falou. Consigo reproduzir a conta. Então fiz a questão. E, cara, não, entendeu? Você vai fazer 80 sim. Se no dia aparecer uma diferente das 80, a gente vai pegar. Então, assim, o problema para mim é esse. É o ineditismo. A interpretação é a capacidade de desenvolver, de fato, desenvolver solução para aquilo. Então, vamos lá, só para a gente facilitar até quem está vendo. Você está em casa, você vai fazer essa prova. Porque aí, a minha preocupação também é muito... assim, a gente percorreu perfis diferentes de aluno e aluna, né? Se a gente fica muito tempo com o mesmo perfil de aluno, a gente também fica viciada, achando que todo mundo está partindo do mesmo lugar. E as pessoas não estão. Então, assim, minha preocupação é pensar em quem está partindo e quem vai ver gente no YouTube, quem vai depois assistir no IGTV e que tem muita dificuldade de matemática. Você tem agora 2 meses para estudar, né? Você tem mais ou menos 2 meses para estudar. Você vai sentar e aí a gente está aqui falando para você que você não precisa fazer 50 mil questões. Você, então, precisa fazer o quê? Né? Esse menino e essa menina vão sentar agora. Ah, eu queria medicina, eu estava lá só estudando física, estava só estudando química e biologia, por isso eu vou me ferrar em matemática. Eu estava estudando errado. Acho que é essa a questão, porque até para você conseguir resolver as coisas dessas disciplinas, você vai precisar desse pensamento lógico, né? Quando você fala da questão da interpretação, isso tem a ver com linguagem e que está no campo da lógica. Eu lembro que meu primeiro período de graduação, eu tive aula com uma professora, assim, né, bastante falada na letras, que é a Zinda. Eu lembro ela falar assim, você veio aqui para não ver matemática? Você está muito enganado. Porque a língua, ela é matemática. Gente, uns 5 alunos trancaram o curso aí. Porque a gente está muito na lógica, né? Eu estudo muito uma corrente linguística que é pragmática, e a defesa de Crow ao longo do seu trabalho era mostrar que a língua é argumentativa e, cara, alguns textos dele são quadros que ele está indo pela lógica matemática. Claro que nesse momento eu choro um pouco para poder entender, mas é isso. Né? E você falar, existe esse problema na linguagem, né? Existe esse problema na compreensão do enunciado, porque está no campo da lógica, né? O que esse aluno e essa aluna tem que fazer agora nesses 2 meses? O que você sugeriria? Tá, vamos lá. Cara, então, em primeiro lugar, eu acho que as pessoas entram numa coisa de querer fazer as provas antigas. Eu acho bom, mas eu acho que tem que entender como é que você vai fazer isso. Eu acho bom fazer as provas antigas, primeiro para você entender o que tem aparecido. E aí você vai começar a entender qual assunto aparece mais. Então, identificar esses assuntos é importante, já falamos de alguns aqui.
e começar a se debruçar sobre esses assuntos, como eu falei, com mais intensidade. Intensidade não é fazer 1000 exercícios, é pelo contrário, é ver teoria mesmo. É meio que estudar a teoria daquele assunto, entender por que as coisas são daquele jeito e procurar explorar mais aquele conhecimento. Então, assim, tem que trabalhar com esquema de prioridades. Não dá para querer fazer um plano JK, matemático ERG, entendeu? 12 anos em 2 meses, não funciona. Não dá, não rola. Então, assim, o que você tem que fazer? Você tem que pegar agora, botar os tópicos ali. Quais são os tópicos mais incidentes? Pô, tem 8 tópicos, tá? Vamos botar isso aí por exemplo, sei lá, você bota um esquema de prioridades. O que eu tenho mais dificuldade? Vamos começar pelo que eu tenho mais dificuldade. E aí, beleza, você vai fazer esse raio-x do que cai mais e disso que cai mais, o que eu tenho mais dificuldade. E aí você faz um cronograma. Se eu tenho 2 meses, eu tenho 7 semanas, então eu tenho, sei lá, eu tenho 4 dias para estudar cada assunto. E aí você vai durante esses 4 dias, às vezes um desses 4 dias ou 2, dependendo da sua organização de estudo. Tem gente que vai tirar um dia para estudar matemática, tem gente que gosta de estudar mais assuntos no mesmo dia. Então, isso é de pessoa para pessoa. Tenta estudar com mais afinco a parte teórica, tenta ver mais exercícios resolvidos do que tentar resolver exercícios novos, né? Para tentar discutir mais um pouquinho a resolução. Porque é mais do que decorar a resolução, é entender de fato de onde veio aquele raciocínio, né? E é isso. E tentar também, nesse momento, evitar pegar questões muito fora desse universo. Então, não adianta pegar uma questão da FUVEST, pegar uma questão da antiga da UFRJ, pegar uma questão, sabe, de vestibulares que não tem a mesma forma de pensar, a mesma forma de construir conhecimento que a UERJ. Então, agora, o momento é focar em, de fato, entender aquele conhecimento. E não simplesmente ficar reproduzindo para 1 milhão de exercícios de outros vestibulares, de outras bancas que têm outras percepções. Então, assim, questão de prioridade. É isso. Você falou da questão de reler a teoria e tudo mais, e ver as resoluções. A própria UERJ disponibiliza não só o padrão de resposta, mas a revista vestibular traz, se você botar na pesquisa, as questões comentadas das provas passadas, gente. Dá uma olhada lá, né? Os professores que estão fazendo as provas já estão explicando para vocês as questões e vem até o percentual de erro, a explicação lá de acerto, exatamente. E isso é ótimo até para o candidato parar de se cobrar, entendeu, Ju? Porque às vezes vai aparecer uma questão muito difícil. E assim, você vai errar e, cara, a maioria das pessoas também vão errar. Então tudo bem, né? O problema é que às vezes a gente também entra numa cobrança, e o logaritmo tem muito disso, por exemplo, mas principalmente análise combinatória, probabilidade. O cara faz 10 exercícios certos, aí ele erra 2. Aí pronto, ele fica focado naqueles 2 que ele errou, entendeu? Fala assim, cara, eu sou ruim nisso. Porque, cara, errei 2. Tipo assim, não, cara. Tipo assim, olha o que você acertou. Né? Então a gente tem essa mania de querer olhar o copo meio vazio, sabe? Tem essa tendência. Por conta de toda uma defasagem, por conta de uma série de dificuldades que a gente teve. Às vezes é material equivocado, que, pô, a primeira questão do IME. Aí pronto, aí tu toma na primeira questão, toma na segunda. Aí fala, são um lixo, sabe? E aí, naturalmente, a gente larga de mão, sabe? A gente larga de mão, porque é desconfortável. É chato ficar passando por isso. Então, nesse sentido, essa postura de pegar resoluções é mais confortável, porque você fica mais protegido, entendeu? Você fica mais protegido. Você não tem essa frustração de não conseguir fazer, porque você está lá com a resolução. Só que eu falei, não é decorar a resolução, é de fato entender como aquela resolução foi construída. Então é uma reeducação mesmo, assim, de não estou preocupado só em chegar na alternativa. Eu estou preocupado em como eu cheguei nessa alternativa. Acho que esse é o foco, assim, porque, como eu falei, a prova da UERJ é uma prova inédita, então não adianta ficar decorando fórmula pronta. Sim. Você traz um ponto também que eu tenho trabalhado muito em redação, e agora com a Babi, nesse trabalho que a gente tem desenvolvido, que é a busca pela autonomia, né? Então, você deu uma série de sugestões que talvez alguém esteja em casa, ou agora, ou vai ver depois, assim, eu não vou conseguir fazer, eu não sei fazer isso. O nosso alunado, independente da rede, porque eu acho que isso tem a ver com o modelo de ensino, como você falou, ele tem muita dificuldade ainda de fazer uma autoavaliação, né? De olhar e falar assim, eu erro isso, então eu vou organizar meu estudo. Se a gente até propõe, ele vem desesperado, me ajuda a montar aqui, me ajuda a montar o estudo. A gente está falando de uma questão, eu acho que eu tendo a pensar que os modelos de pré-vestibulares reforçam isso. Uma coisa que eu sempre falo os cursos e colégios voltados para vestibular, muitas vezes te ensinam só a passar no vestibular e não a lidar com a universidade
porque a universidade ela tem um modelo que vai estar mais voltado para uma autonomia. Você vai ter lá, você vai ter que buscar, eu falo isso para os alunos, você vai ter que buscar tudo, você vai ter que buscar onde é a sua sala. Não vai ter um inspetor dizendo onde é a sua sala. Você vai ter que buscar onde é a sua sala. Você vai ter que achar o mural que está a sua sala. E aí não vai ter setinha dizendo onde é o mural. Você vai ter que perguntar às pessoas, onde é o mural que fica o número da sala? Quando a gente está acostumado com a UERJ, a gente vai saber nos próximos semestres que é o mural que fica no corredor, que dá para a secretaria, pelo menos na letras, ou em cada curso vai se organizar de um jeito. Mas você vai ter que buscar depois a sala. O professor não veio, nem sempre está lá avisado. Eu não tô questionando se isso é bom ou se é ruim, não, tá? Porque acho que tem algumas coisas nessa dinâmica que eu não concordo. Mas o que eu quero dizer é que, assim, exige... E é uma ruptura, né? Eu lembro muito da Carol Martins, né, que é professora também de redação. Ela fala uma coisa que eu concordo muito, eu gosto muito, que toda ruptura é uma violência. Então, a ruptura que o cara tem, ou a menina, né, enfim, é essa ruptura com uma ideia muito paternalista de ensino. E aí é desesperador, porque você vai ter que ir lá lidar com um monte de coisa que tem a ver com você organizar seu estudo, para você dar conta daqueles textos. Depois você vai ter que fazer o seu horário, aí você começa a trabalhar, você vai ter que fazer um horário que dê para conjugar com o trabalho, né? Então, essa proposta que você traz, que é similar à que eu trago, né? Até falava hoje para um aluno que está com a gente no Sobre Humanos. Eu mostrei para ele algumas coisas na primeira redação e sugeri que ele fizesse uma avaliação na segunda redação, que ele pediu para tirar dúvida, ele super topou, aluno ótimo, enfim. Porque, assim, eu te passei uma coisa, tipo, olha, faltou isso, faltou esse caminho. Às vezes, na redação, eles chegam assim, errei isso aqui, como é que eu melhoro? Cara, dá uma olhada de novo, vê, né? Te expliquei aqui como é a argumentação. Agora, olha para o seu texto, vê o que você fez para você tentar identificar o que faltou. Eu acho que isso é uma grande dificuldade, né? Eu tendo a pensar que a gente tentar furar um pouco esses caminhos que estão sendo feitos e pelas brechas ali, né? Buscar tem sido uma maneira de resistir a alguma dinâmica que não está fazendo essa galera pensar, né? E que aí vai trazer a dificuldade para matemática, mas vai trazer a dificuldade também para redação, né? Enfim, só estou complementando essa sua proposta de estudo, que eu acho que às vezes a dificuldade é até mesmo pensar nessa organização. Quando eu fiz o meu segundo vestibular, eu já estava trabalhando, já tinha me formado, enfim, estava dando aula para PVSC10. Falei, vou tentar o vestibular. Me lembrei muito disso quando você falou. Cara, eu não tinha tempo para estudar porque eu não estava o ano inteiro estudando. Foi assim, acho que eu vou tentar o vestibular. Ah, vou me inscrever aqui e tal. Então, eu fiz as contas para o exame de qualificação. Se eu não lesse matemática, biologia, física e química, se eu não lesse, marcasse qualquer coisa, quanto eu tinha que acertar das outras disciplinas para conseguir tirar C, que era a nota que daria para eu chegar ao exame discursivo e conseguir uma nota X para eu passar para português, letras e alemão. E foi assim que eu fui fazer a prova. É claro, eu estava mais velha, mas assim... eu me lembro que o primeiro vestibular eu também fiz muita coisa sozinha, porque eu não tinha isso. Eu estudei no GPI com bolsa, não tinha isso de monitoria, não tinha isso de fazer horário, não tinha. Era aula e o resto você dá um jeito. A gente buscou facilitar demais, eu acho, a vida do aluno, e isso não foi legal. Acho que ele não desenvolveu autonomia, ele não desenvolveu a maleabilidade, a capacidade de se adaptar, porque ele sempre tem aquele cenário muito mastigado e muito previsível para ele. Sim, e claro que não todos, quando as coisas... Você está falando de um recorte de classe, mas... Óbvio, claro. De uma forma, pensando no sistema educacional. No sistema que hoje a gente está mais enviesado, acaba sendo essa realidade. Você falou da UERJ, tem uma história engraçada que é assim, eu passei por várias faculdades, né, antes de me formar em matemática. E aí, quando eu fiz vestibular para a UERJ, eu era um aluno que já tinha passado por concurso do ensino fundamental para o ensino médio. Então, já era um aluno que fazia provas, queria fazer prova e tal. Aí, a primeira prova do UERJ, eu tirei 36, que é C. E eu acho que a última nota para C. Aí eu fiquei muito, muito frustrado, assim, cara, tirei C, cara. Tirei C. Aí os professores falam assim, não, gente, relaxa, porque primeiro exame de qualificação nunca dá tempo de dar a matéria toda, entendeu? Tipo, segundo exame já vão ter todo o conteúdo, vai ser outra história. Aí eu falei, pô, agora sim, agora eu vou crescer, eu vou brilhar no segundo exame de qualificação, quero A. Aí eu tirei 36 de novo. Aí eu tive a atitude mais madura que eu tive na minha vida assim, em relação ao vestibular. Falei, a UERJ não me merece. Não me inscrevi para discursivo. Porque eu não consegui lidar com a frustração de tirar o C 2 vezes. Eu simplesmente não me inscrevi para a segunda fase. Eu fiquei revoltado. Eu falei,
Não, para, não quero isso, não quero mais passar por isso. Não fiz exame discursivo. E, tipo, bobeira, porque meu curso, não, tudo bem, o C era o suficiente, mas eu tava tão nessa coisa, tipo assim, que eu tava acostumado a passar e menos concursos, aí eu fiquei, na UERJ não me merece. Esse vestibular não é pra mim. Aí, anos depois, fui fazer o vestibular da UERJ. Aí foi outra pegada. Falei, cara, quero matemática, que assim, eu já tava trabalhando com isso, já tinha uma noção boa de matemática, sabia que na prova discursiva ia mandar bem. Falei, cara, vou fazer a prova, o importante é não tirar E. Eu só quero ir pra segunda fase. Aí tirei 46. Aí foi A, entendeu? E foi isso, foi tipo assim, cara, não sei o que eu não sei, eu não sei. O que eu sei, vambora. E eu estudei figuras de linguagem que eu sabia que ia aparecer, estudei uma coisinha ou outra que eu sabia que ia aparecer. E, cara, tirei 46 e falei assim, cara, tá vendo, Wesley? Você é muito doida mesmo. E, na verdade, não era o Wesley. Era eu que estava em outro momento, com uma outra maturidade, com uma outra forma de lidar com aquele cenário, com aquela pressão, de saber que não dava para querer brigar com as 60 questões, entendeu? Então, era eu que estava mais experiente mesmo. Mas, cara, foi muito doido, que eu fui de 36 para 46, depois de 3, 4 anos sem escrever nada. Você fala da coisa da dificuldade de maleabilidade para as situações diferentes. Isso, gente, se vocês pegarem o que o Felipe falou ainda há pouco, eu vi uma coisa aqui de Bruno subindo, um amigo meu falou no WhatsApp, fiquei confuso. Falei Bruno, um amigo da UERJ. É um grupo que se chama Alemão UERJ. A galera tá marcando se encontrar online, né? Porque a gente não se vê por causa da pandemia. Você fez alemão na UERJ? Letras de alemão? Eu fiz. E a Diferente. Aber ist sprechende ein bisschen Deutsch. Eu falo muito que pouco isso? alemão. Então, eu puxei alemão um período na faculdade. Eu queria aprender. Só que quando eu vi que os números eram diferentes da forma de pensar os números aqui, você não fala, acho que você não fala 18, tipo assim, né? 10, 8. Você pensa, tipo, 8, 10. Ah, vai, Isso, 8, 10. Chega. Aí eu falei assim, vai dar nó na minha cabeça. Troquei alemão. A língua é raciocínio, né? Maneira de organizar o mundo também. E aí, quando você não sabe lidar, não tem essa maleabilidade no dia a dia, isso também se reflete nos enunciados da matemática, né? Porque você colocou aí, estudem o enunciado e estendam a questão. Pensem como ela pode acontecer em outras situações. Se você está acostumado a viver aquilo ali e aí você tem sempre uma orientação para seguir um caminho, você vai ter dificuldade. Acho que a gente está encaminhando aí para o fim da live, passa muito rápido, a gente tem 5 minutos, daqui a pouco ela acaba, mas eu acho que o que dá para a gente pensar é que a UERJ está te propondo pensar em caminhos. E isso você falar isso da matemática é muito legal, porque eu não sabia, porque eu não analiso, mas na redação é assim. Você tem vários caminhos para escrever o texto. E o que vai ser avaliado é a sua capacidade de fazer um caminho coerente e de você ter um projeto nesse caminho. Então, você tem na UERJ redações muito diferentes umas das outras, né? Os alunos costumam falar assim, por que a UERJ não libera as notas 20, como ela faz, como o Enem faz? A minha hipótese é uma hipótese mesmo, não é nenhuma informação privilegiada. Se a UERJ libera a nota 20, vocês vão achar que existe um modelo 20, não existe um padrão. Porque a ideia é exatamente cada texto é um texto. E aí, o estudo de cada aluno pode também começar a se basear nisso, no processo dele com aquelas questões, pensando nas possibilidades daquela questão, né? Acho que vai ser mais produtivo para alcançar o objetivo que ele e ela, né, desejam aí, que é passar na universidade. Para quem vai fazer medicina, que geralmente é uma galera que está muito preocupada porque estudou mais química e tudo mais, e precisa de uma pontuação muito grande, você vai precisar entender que você vai ter que ter caminhos diferentes, você vai ter que se adaptar, porque essa é a realidade que você vai encontrar na emergência dos hospitais brasileiros. Se você não souber se adaptar... Se você não tiver resiliência aí para se adaptar, e maleabilidade... vai quebrar. Vai quebrar. Uma coisa que eu falo muito para os alunos e alunas, porque eu trabalho mais com pré-veste para medicina, você vai chegar lá e vai atender um senhor, né, de 50 anos que tomou chá de boldo da vida dele inteira para melhorar o estômago e você vai dizer para ele que não funciona. O que não funciona é você, né, naquele espaço. Porque isso, inclusive, ajuda as pessoas a se afastarem da ciência. Eu até brinco que eu tomei chá de boldo a minha vida inteira. Era assim, mãe, tô com enjoo, desce lá, pega atrás do bloco 5, tem um pezinho de boldo, você vai pegar. Minha mãe lavava a folhinha, amassava e toma-lhe amargo. É horroroso, mas funciona. Então, você tem um princípio ali e que as pessoas aprenderam empiricamente que aquilo funcionava, né?
Então, por exemplo, tô fazendo esse exemplo com a medicina, porque é bom você começar a pensar nessa eu não sei falar essa palavra aí que você falou difícil. É bom você pensar nessa maleabilidade já desde agora. Você tem 2 meses, dá para fazer essa brincadeira, né? É isso, Felipe. Algum recado desses 2 minutos? Alguma coisa que você queira falar para nossa audiência? Nada, galera. Só dizer que, cara, tá bom. Fiquem tranquilos, tá tudo bem. E, cara, evitem ficar fazendo trocentos exercícios, não é isso. Tentem focar em alguns exercícios bons, no padrão ERG, do modelo ERG, e fazer isso com mais riqueza, como eu falei. Fazer realmente com afeto, fazer realmente explorando aquela questão e aproveitando a questão. Não adianta pegar agora questões de outros vestibulares aleatórios para fazer lista de 50, 60, 70 exercícios. Isso não vai funcionar. Que bom, Maria, que você gostou. Quanto tempo, bom te ver por aqui. Brigadíssima, Felipe. Adorei. Nada, Ju, foi um prazer. Fico mais orgulhosa ainda da UERJ de saber que matemática também é essa lindeza. E semana que vem, gente, geografia. É Pacífico, galera. Qualidade. O jogador, cara, Pacífico é outro patamar. Pacífico igual você, né? Os bravos. Ju, beijo pra você. Beijo, obrigada. Beijo do gordo, galera. Bom descanso. Beijo, Babi.